Bom dia, estamos aqui neste domingo, domingo dos Filhos de Deus, no nome de Jesus Cristo, neste dia 7 de setembro de 2025, nome de Jesus Cristo, onde vamos meditar em Salmos capítulo 103, versículo 1 em diante, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14 e Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, nome de Jesus Cristo. Deus é lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, tem sido um Deus tão presente, tão bondoso, tão maravilhoso nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares. Só temos que agradecer. Gratidão, papai, por o Senhor ser tão bom para conosco. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Deus é maravilhoso. Estamos na tua presença, Senhor, neste domingo lindo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, toda honra, toda glória, todo o nosso louvor e adoração somente ao Deus do céu, ao nosso Papai do céu, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Só eles são dignos de receber toda a nossa honra, glória, louvor, adoração, respeito e amor, obediência e tudo e muito mais, no nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo. O Espírito de Deus está aqui, invadindo os nossos corações, trazendo força e poder, derramando sobre nós
o seu amor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, nosso coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, nosso coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui e sobre mim ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. O nosso coração é o teu altar. É verdade que o nosso coração, a nossa vida venha a ser o altar de Deus. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ser o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, do próprio Deus Pai e Deus Filho. Oh, aleluias! Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar. Salmo 103, versículo 1, diz assim: nosso Deus nos falando conosco, nos abençoando nesse domingo. Diz assim, Salmo 103, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, seja para glorificar a Deus. Tudo que há em nós, seja para glorificar o nome de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Povo de Deus, né? Então, a minha alma, tudo, meu espírito, o meu corpo, as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, meus ouvidos, tudo, minhas pernas, nosso corpo, tudo o que há em nós, louvem ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eita glória, nossa alma, nosso intelecto, nossa mentalidade, nosso pensamento, nossa boca, que bendiz, para nós bendizermos ao Senhor. Bendizer é falar bem do Senhor, alegrar o Senhor, dar louvor ao Senhor, agradar ao Senhor, né? Com orações sinceras. Isso agrada muito ao nosso Deus, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, oh glória, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aqui podemos ler também para todos. Bendize, ó nossa alma, ao Senhor, e tudo o que há em nós, bendiga ao seu santo nome. Deus é bom em todo tempo, nós temos que bendizer, glorificar, agradecer, muita gratidão por Ele ser tão bom para conosco, para com nossos familiares, está cuidando de nós, dos nossos familiares. Só gratidão, motivo de gratidão e alegria. Se você não está motivado com alegria, está triste, está amargurado, está preocupado, está com muitos problemas, bendiga ao Senhor. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, bendiga ao Senhor. Obrigado, Senhor, por eu estar respirando, por o Senhor ser tão bom comigo. Tá difícil aqui, ali, tem luta aqui, ali, estou passando por essas situações, aquelas, mas eu sei que o Senhor é comigo. Eu vou bendizer ao teu nome, vou te glorificar, porque eu sei que o Senhor vai mudar essas situações todas e vai me abençoar.
É isso que Deus quer ouvir, uma oração sincera, um diálogo sincero com Ele, meus irmãos, minhas irmãs. Isso o agrada muitíssimo. E também diz mais aqui no 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Temos que bendizer a nossa alma ao Senhor e não esquecer dos benefícios que Ele tem nos concedido, que Ele nos concedeu e continua nos concedendo, que o maior benefício é a nossa vida, estarmos vivos. Isso é a maior riqueza, o maior benefício que Deus tem nos concedido a vida, respirarmos, estarmos com saúde, a nossa família, né, tendo um trabalho, se não tem um trabalho, mas peça a Deus, Ele concederá um trabalho para você. Se está faltando algo, peça a Deus, Ele concederá que você adquira, que você consiga adquirir, porque Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe dar força, lhe dar inteligência, lhe dar sabedoria, lhe dar saúde para você trabalhar, para você, né, adquirir. É Ele, tudo é Ele nos ajudando. Se o homem sem Ele, o ser humano sem Ele não pode nada. Como Deus fala, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Se a pessoa disser, eu não preciso de ti para fazer nada, tá lascado. Não vai ficar muito tempo numa boa, não. Se Deus tirar a mão dele de proteção sobre o ser humano, e se Deus só tira a mão dele sobre o ser humano, é quando o ser humano não quer saber da ajuda dele. Quando o ser humano disser, Deus, eu não quero mais, eu não preciso da tua ajuda, eu não quero a tua ajuda, aí Deus tira. Aí Deus deixa por conta. Mas daí, aí é, né? Porque o ser humano sem a proteção e sem a ajuda de Deus não consegue nada, não é nada e não faz nada. Isso é verdadeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem nos concedido? Mas não é um nem dois. É muitos benefícios que Ele tem nos concedido. Porque Ele nos ama com um amor incondicional, gigantesco, verdadeiro, totalmente, completamente. E é todos os seres humanos que Ele ama com um amor incondicional, totalmente e completamente. É todos os seres humanos. Deus não é Deus só meu, não. Ou só de uma meia dúzia. Ou Não, Deus é Deus de todos. Ele ama todos, ajuda todos, se preocupa com todos. E o prazer dele é que todos andem bem, felizes, realizados totalmente e completamente. Os que não estão andando ainda felizes totalmente e completamente é porque não estão dando ouvido à voz de Deus. Se der ouvido à voz de Deus, tudo vai melhorando dia após dia, porque Deus, e a pessoa dá um passo para querer ajuda de Deus, querer ouvir de Deus, Deus dá 10, 100, até 1000 para ajudar o ser humano a se realizar totalmente e completamente. Isso depende do ser humano. Jesus Cristo já conquistou. Deus, o Papai do céu, já enviou. Deus do céu, Papai, já enviou o seu Filho unigênito. Já foi feita a obra toda, completa, totalmente e completamente por todos os seres humanos. E deu o livre-arbítrio, o direito de decidir sobre o que quer, o que não quer. Se quiser Deus, aí é com Deus. Aí aquele que aceita Deus, que quer Deus, Deus pega nos seus braços, e dos seus braços ninguém o tira, ninguém o rebata, como diz a palavra. Rebatar é tirar. Ninguém tira dos braços de Deus, do caminho de Deus. O único que pode tirar o ser humano do caminho de Deus é o próprio ser humano.
com o poder de decisão que ele tem. E ninguém pode ir contra. Nem Deus, nem ninguém. É o direito dele. Por isso tem muitos servos e servas, pessoas que estavam nas altitudes, nas montanhas de bênçãos de Deus, de tudo de bom, estão lá reciclando, catando lixo. Reciclar, mas tem muitos reciclando, mas tem muitos catando lixo mesmo, para comer, dormindo no relento, porque deram ouvido ao outro, deram ouvido ao inimigo de Deus e ao inimigo dos homens, do ser humano. Quem é, pastor Luiz Carlos Pereira, o inimigo de Deus, o inimigo dos homens? É o diabo. E a sua turma? Deram ouvido. Não se dá ouvido para eles. Diz, não, Deus é comigo, é Deus que está me ajudando, eu quero é Deus, eu vou meditar na palavra, eu vou estar sempre falando com Deus, pedindo auxílio, ajuda para Deus, e a minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar, e está melhorando e vai melhorar cada vez, e com certeza melhora, e muito mesmo. Quem vem para Deus não perde, não empata, só ganha. Essa é a pura verdade. Não tem perder com Deus, e muito menos empatar. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Deus Pai, Deus Filho, que são, e o Deus Espírito Santo, que são três deuses que amam a humanidade, amam ajudar o ser humano, que são um só. Porque é um só, pastor Luiz Carlos Pereira. Eles são unidade, são três deuses que são um só. Por quê? Porque o prazer deles é o mesmo, o querer deles é o mesmo, o agir deles é o mesmo. O prazer deles é o mesmo, de ajudar o ser humano em todos os sentidos. O prazer deles é o mesmo. É só em prol de ajudar o ser humano a atingir os alvos, que é salvar a sua alma, ser uma bênção aqui nessa terra e ajudando a muitos para resgatar, como nós trabalhamos para Deus, no resgate do ser humano, das almas, para Deus salvar. Quem salva as almas, quem salva o ser humano é Deus. Nós só somos os trabalhadores de Deus que pregamos a palavra como Jesus pregava, como Jesus ensinava, para o ser humano atinar em querer Deus, em saber que só Deus pode mudar, transformar, abençoar e realizar a vida do ser humano totalmente e completamente. Então, é um prazer fazer a obra de Deus. Imenso, grandioso. É Ele, Deus, Pai, Deus Filho, que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Pelas feridas de Jesus somos sarados. Ele levou essas que está no ser humano, é os inimigos que colocam. As do ser humano Jesus levou todas nos seus sulcos longos e profundos, quer dizer, cortes longos e profundos que os chicotes de 12 dobras com bolas de chumbo nas pontas, garras de animais, dentes de animais, que quando cravavam, rasgavam o corpo de Jesus e abriam sulcos longos e profundos, rasgos, cortes longos e profundos. Ali foram colocados toda a podridão, toda a imundícia, tudo que não prestava, as enfermidades do ser humano foram colocadas ali. Jesus morreu, crucificado, derramou todo o seu sangue, e as feridas e as doenças e as enfermidades que estavam dentro de Jesus morreram, mas Jesus ressuscitou e as doenças morreram para sempre, as doenças e as enfermidades que eram do homem. Essas que são do homem não é do homem, é do diabo, é dos demônios que colocam no ser humano. E o ser humano que aceita Jesus, que anda com Jesus, ele recebe o poder para mandar essas enfermidades,
espírito maligno, essas coisas ruins, ir embora da sua vida. No nome de Jesus Cristo. E diz mais aqui: e quem redime a sua vida da perdição. Ele redime. E te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que nos coroa de bênçãos e tudo de bom. Também vamos meditar em 1 Coríntios, aqui à frente. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Um pouco à frente aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o homem natural que não conhece a Deus, que não medita na palavra para conhecer Deus e orar, falar com Deus, ele não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, o mundo espiritual, o mundo de Deus, ele é discernido meditando na palavra. Porque o Espírito Santo de Deus ensina. O Espírito Santo de Deus ensina o ser humano as coisas espirituais. Como é importante. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É como o pastor falou. Para o ser humano discernir o Espírito de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, ele precisa meditar na Bíblia. E o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo de Deus ensina o ser humano a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais com as espirituais. Só a palavra de Deus consegue. O homem, o ser humano, precisa se conectar com Deus, precisa meditar na palavra de Deus, entender, conhecer Deus, para ele poder discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Isso é maravilhoso, é um aprendizado assim, maravilhoso, quando o ser humano começa a aprender a discernir, a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas santas de Deus. O ser humano se maravilha, é uma grandeza, é uma maravilha total e completa. Todo ser humano precisa ter essa experiência com Deus, né? Porque é maravilhoso, porque o homem natural não consegue discernir, entender as coisas de Deus. Isso é verdade. Mas o homem espiritual que lê a Bíblia e fala com Deus, lê a Bíblia, entende Deus. Eu entendi aqui dessa palavra aqui de 1 Coríntios 3, né? Que o Senhor diz isso, que eu preciso, para mim entender as coisas do Senhor, eu preciso meditar na tua palavra. É pura verdade. Também vamos meditar em Filipenses. Filipenses é um pouco à frente.
1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Né? Então, Jesus, ele não prende ninguém, mas ele ganha o ser humano, ele entra na alma, no espírito do ser humano e ajuda o ser humano a se desprender das coisas que prejudicam o ser humano. É esse o trabalho que o Espírito Santo de Jesus, o próprio Jesus faz na vida do ser humano. Ele transforma o ser humano da água para o suco de uva natural, 100% natural. Que é o vinho natural. Vinho é o suco de uva natural. E vinho afermentado é o suco de uva que afermentou e virou vinho, álcool. Contém álcool. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Esquecer das coisas do passado, quando a gente não servia a Deus, quando a gente, e seguir firme a caminhada nos caminhos do Senhor, tendo uma vida transformada, modificada, porque o próprio Deus diz, o próprio Jesus diz, aquele que vem para mim, anda nos meus caminhos, não vive pecando, mas sim vive fugindo do pecado e das coisas erradas. Como é maravilhoso a gente saber que Deus sempre está e sempre estará conosco. Vamos ler uma introdução, depois vamos orar. Vamos em Salmos, voltamos lá em Salmo 103. Salmo 103. E vamos ler uma introdução do Salmo 103. A introdução do Salmo 103 diz assim: nesse salmo de gratidão, o salmista convidou sua alma a enaltecer o Senhor, porque recebera muitas bênçãos de suas mãos. Ele exaltou o Altíssimo por seu caráter, referindo-se ao que ele é, e o louvou por suas obras, reconhecendo aquilo que realizou em sua vida. O nosso Deus exerce a bondade e a misericórdia, porque todo o seu ser é cheio desses atributos. O salmista tinha recebido a cura e perdão. O rei Davi, que está falando, o salmista é um dos salmistas é o rei Davi. E estava convicto de que o Todo-Poderoso não mais se lembraria de seus erros. E assim que Deus fez, com que Deus faz com as nossas transgressões. Ele as afasta de nós para nunca as encontraremos, para que nunca as encontraremos. Cada passo que dermos com Cristo aumentará a distância que nos separa dos nossos antigos erros. Isso significa que o pecado confessado é perdoado, jamais nos encontrará, porque o pecado perdoado
ele é perdoado e nunca nos alcança, porque Deus pega o pedido de perdão do pecador, e o perdão verdadeiro, e pega na sua mão o pedido de perdão, ele pega na sua gigantesca mão e lança lá no mar do esquecimento, onde é apagado, é dívida paga. Lá nesse mar do esquecimento é lançado, é esquecido. Nem Deus lembra, nem nós é para nos lembrar. O inimigo tenta nos lembrar, mas não aceite, porque é dívida paga. Mas só Jesus diz, não peques mais. Esta é a palavra desse domingo. Domingo abençoado, do dia 7 de setembro de 2025. Senhor, vamos orar. Deus, obrigado por essa tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Senhor, abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, família, minha esposa, minhas filhas, amiga dela. Abençoa, Senhor, os meus amigos que vão ouvir a tua palavra através dessa live, deste culto, dessa live. Abençoa também os seus familiares. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, e que o Senhor, que essa palavra vai de encontro ao coração de cada um delas, e o Senhor é que convence da verdade, da justiça e do amor do Senhor por cada um deles, por cada um de nós. Nome de Jesus, eu abençoo todos eles com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nome de Jesus Cristo, tenha um almoço abençoado, uma tarde de domingo abençoado, segunda-feira, às 19h30, palavra de prosperidade. Às 19h30, nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, se sentir no coração de compartilhar, amém. Se sentir no coração de se inscrever no meu canal lá no YouTube, estou começando agora, mas vamos, fluindo para a honra e glória de Deus, nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços.